E eu vou pedir para o pessoal da comunicação soltar aqui o nosso teaser da série de mensagens. A depressão já é considerada a doença do Depressão, ela é um século. transtorno quando ela passa a prejudicar. Segundo a OMS, É difícil se acostumar a esse causa de ritmo tão afastamento intenso. do trabalho. 4 em cada 10 uso excessivo brasileiros de desenvolveram celular com sintomas de crianças problemas pode como provocar depressão Mostram e que cerca ansiedade. de 40% dos profissionais convivem com altos níveis de estresse. Mais de 20 Estudos sobre milhões saúde de mental brasileiros indicam um vivem com aumento dos ansiedade casos ou de com a transtorno depressão. de De ansiedade. problemas como depressão e ansiedade. Igreja chamada Dores da Alma. E a intenção é que a gente possa olhar para algumas coisas que acontecem no nosso coração, na nossa vida. E sermos durante esse tempo visitados por esse Deus, por esse Senhor que cuida do nosso coração, que cuida da nossa alma. E assim como a gente falou aqui durante esta semana, quando a gente estava falando sobre a série de mensagens, Deus, Ele é o maior interessado em restaurar o teu coração, em cuidar do teu coração, em cuidar das dores que envolvem a nossa vida, das enfermidades que envolvem a nossa vida contemporânea. Por isso que eu queria pedir para você abrir o seu coração, durante toda essa série que a gente vai meditar aqui, e mais do que isso, convidar mais pessoas, que quem sabe estão sofrendo. A gente vai divulgar os temas semanalmente, e provavelmente alguém ao seu redor está sofrendo. Com um tema concernente à série de mensagens. E eu queria começar falando hoje sobre o poço das incertezas. E para a gente entender um pouquinho o que envolve o nosso coração, eu quero te convidar a ler esse texto, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34, que diz assim: "Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas." Certa vez bateu a curiosidade numa escritora em tentar entender qual era a cidade ou o lugar mais visitado do mundo. Qual seria o lugar mais visitado do mundo? E a gente olha para as estatísticas e percebe que hoje a cidade de Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos, é a cidade com o maior número de turistas anualmente, 16,8 milhões de turistas anualmente. Segunda cidade mais visitada do mundo, ou lugar mais visitado do mundo, segundo as estatísticas, é Antalya, na Turquia. É interessante porque eu nunca ouvi falar dessa cidade, mas ela é a segunda mais visitada do mundo, com 16,5 milhões de turistas anualmente. E a terceira, eu acredito que você saiba qual é. A terceira é Paris, na França, com 15,5
milhões de habitantes ou de turistas anualmente visitando as cidades. E eu comecei a olhar para essas estatísticas e eu falei assim, está errado. Tem alguma coisa errada com essa estatística. Sabe por quê? Todas elas estão erradas. Existe um lugar que não está nessa lista e que é visitado diariamente por bilhões de pessoas. É isso mesmo, bilhões de pessoas. E justamente pelas pessoas não reconhecerem que visitaram esse lugar, ele nunca vai aparecer no Google Maps. Mas esse lugar existe. E esse lugar é o fundo do poço. O fundo do poço é o lugar mais visitado pela humanidade. E a vida moderna, ela nos coloca a bordo de uma companhia aérea que muitos de nós não escolhemos voluntariamente. Ela nos coloca a bordo de uma companhia aérea chamada Incertezas. E essa companhia aérea Incertezas, ela faz voos diários, sabe para onde? Lá para o fundo do poço. Todos os dias, sem aviso, nós nos encontramos em voos turbulentos, navegando por uma rota desconhecida, em direção a um destino que nos enche de medo e apreensão. Os voos, eles são constantes, não importa o quanto tentemos manter o controle das nossas vidas, as turbulências, elas virão. E às vezes é uma notícia inesperada que nos tira o fôlego, outras vezes é a pressão diária que nos empurra cada vez mais para baixo, lá no fundo do poço. E nesses momentos, parece que o avião das nossas vidas está em queda livre, sem piloto, sem direção, sem esperança de um pouso seguro. E viver, muitas vezes, é como estar preso a um voo interminável de incertezas. Nós podemos estar navegando por alguns momentos tranquilos, sentindo que temos o controle das situações, que estamos prontos para o que vier, mas, de repente, as nuvens escuras surgem lá no horizonte. As incertezas sobre o futuro, seja sobre as finanças, seja sobre a saúde, sobre os relacionamentos ou o propósito de vida, se amontoam como tempestades na nossa vida, prestes a explodir. Os voos diários ao fundo do poço, eles são alimentados pelas nossas ansiedades e pelos nossos medos, por perguntas incessantes que assombram a nossa cabeça muitas vezes, e essas perguntas têm a ver com: e se eu falhar? E se as coisas derem errado? O que eu faço agora? Essas questões são os ventos fortes que sacodem o avião das nossas vidas e o medo de cair se torna constante. A gente tenta evitar o fundo do poço a todo custo. Sabe o que a gente faz? A gente faz malabarismos para não perder o emprego. A gente tenta manter as aparências, evitar o confronto, principalmente o confronto com as coisas que a gente não quer enxergar em nós mesmos, mas a verdade é que todos, em algum momento, passamos por voos que nos levam diretamente às profundezas do poço, onde a gente vai ter que enfrentar as realidades que nós evitamos. Essa expressão, fundo do poço, ela é extremamente abordada, né, em imagens e até em livros. E existe um livro que fala sobre isso. Esse livro aqui, Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Livro da Cris Guerra, e ela diz o seguinte, numa dos parágrafos ali desse livro: todo dia eu dou uma chegadinha no fundo do poço, antes mesmo de me levantar da cama. E é o meu próprio smartphone que me convence do meu fracasso. Não é verdade? Eu não sei onde você guarda o celular, mas a maioria das pessoas guarda o celular por perto, ali dentro de casa. E assim que a gente levanta, a gente pega o celular, começa a olhar o celular, e antes que a gente se levante da cama, a gente já está convencido do nosso fracasso. Porque, principalmente, se a gente resolve ir olhar as redes sociais, tudo que aparece lá é bonito. Tudo que aparece lá é bem-sucedido, e a gente vai sendo envolvido pelas coisas que as pessoas estão postando, que fazem a gente questionar se nós temos sucesso ou não. E antes da gente se levantar da cama, a gente já
constatou o nosso fracasso. Olha que terrível. Por quê? Porque a gente alimenta a nossa vida muitas vezes com isso. Olha o que ela diz em outro parágrafo, dizendo assim, olha, se sair da cama já é difícil depois de uma noite colocando o trabalho em dia, ela diz o seguinte, uma barriga negativa desfila diante dos meus olhos para me lembrar que será em vão qualquer esforço na academia, né? A pessoa está lá passando na frente dela e aquela barriga chapada ali, passando na frente, dizendo, viu, olha aí, todo o teu esforço vai ser em vão, você nunca vai conseguir ter uma barriga dessa. A gente pode pensar na barriga, mas a gente pode pensar no carro. Você nunca vai conseguir ter um carro desse. Você nunca vai conseguir ter uma casa dessa. Você nunca vai conseguir ter um celular desse. Você nunca vai ter ou conseguir ter a vida que essa pessoa tem. E ela conclui dizendo o seguinte, assistir ao sucesso alheio logo pela manhã é a tortura perfeita para me comunicar que eu não venci na vida. Então a gente vai lá olhar o celular e fala, meu Deus do céu, que tortura. E aí, algo que a gente precisa pensar sobre as ansiedades, o medo que nos envolve muitas vezes, é a maneira como a gente mesmo, nós mesmos estamos alimentando os nossos medos. A maneira como nós mesmos estamos alimentando a nossa ansiedade, fazendo com que a nossa vida muitas vezes seja comparada com outras pessoas. Isso aqui é um potencial ladrão da nossa alegria já logo de manhã. Quando a gente constata, então, outras pessoas, ou que outras pessoas são bem mais sucedidas do que nós, isso se torna terrível para o nosso coração. Isso é uma das fontes da nossa ansiedade. Mas sabe, a ansiedade ela vai nos mostrar, ou tentar nos mostrar, que nós não temos o controle. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Eu gosto da frase do Tim Keller, que diz o seguinte, que não importa quais cuidados tomemos, pastor Tim Keller, quão bem nos organizemos por uma boa vida, não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira, alguma coisa inevitavelmente vai dar errado. E sabe por que vai dar errado? Porque você está vivendo. E a vida não é uma constante. A gente vai ser atingido muitas vezes pelas aflições que nos envolvem, nos rodeiam, e o nosso coração corre o risco, sim, de se encher de ansiedade quando nós tentamos controlar todas as equações, todas as variáveis da nossa vida na força do nosso próprio braço. Nós ficamos com medo e ansiedade daquilo que achamos muitas vezes que temos o controle. Mas sabe o que tudo isso nos mostra? Nós não temos o controle. E eu queria que você pensasse aqui junto comigo para fins didáticos, para a gente entender um pouquinho e conceituar aqui o que é a ansiedade, o que é esse medo que envolve o nosso coração. O pastor David Cornfield ele diz o seguinte, que o medo ou a ansiedade é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O medo é essa angústia que a gente sente, a ansiedade é essa angústia que a gente sente, nos sufocando, que nos dá vontade muitas vezes de fugir, de parar de lutar, de quem sabe olhar o celular lá antes de se levantar da cama e dizer assim, vou pegar o cobertor aqui e vou mergulhar na minha própria insignificância aqui. Vou cobrir a minha cabeça para não ver tudo aquilo que está acontecendo lá fora. E a ansiedade nos motiva a agir, mas também nos motiva a estacionar. Pastor Gary Collins, ele diz o seguinte, que a ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação, temor, que é acompanhada de elevada agitação física. Dizendo, acontece algo dentro de nós, acontece algo dentro do nosso ser, que começa a se agitar, e aí a mão começa a suar frio, a gente começa a tentar pensar nas coisas que podem acontecer, e a gente começa a ser dominado por essas coisas, num sentimento ali de apreensão, num sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. E ele diz também o seguinte, ele vai dizer, olha, a ansiedade pode surgir em resposta a um perigo identificável, ou pode ser uma reação a uma ameaça imaginária ou desconhecida. Sabe o que é o medo? O medo, ele é algo, ou
uma ameaça real. Você está andando aqui na rua, depois que acabou o culto, de repente furou o pneu do teu carro lá, 11 horas da noite, você está numa rua deserta, escura, e tentando trocar o pneu do seu carro, você percebe que ao longe vem a silhueta lá, alguém, né, vindo na sua direção, lá no meio da escuridão. E aí sozinho na rua você começa a pensar, meu Deus, me protege. Eu vou ficar aqui para pagar para ver o que vai acontecer. A gente vai tentar se esconder, porque o medo tem a ideia de proteger a nossa vida. Só que sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente vai tentar se proteger de coisas que nunca vão acontecer. Ameaças que são imaginárias e que a gente coloca na nossa cabeça dizendo assim, isso talvez possa acontecer, mas muitas vezes não vai acontecer. E o próprio manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas, ele vai definir, vai fazer uma separação entre o medo e a ansiedade. Ele vai dizer, o medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente e real, ou percebida, enquanto a ansiedade é uma antecipação da ameaça futura. O que a gente sente quando a gente está com ansiedade? A gente tem excesso de futuro no nosso coração. A gente foca, projeta, olha lá para o futuro, mas aí existe um baita problema nas nossas mãos, porque nós não temos o futuro nas nossas mãos. Se a gente fosse pensar aqui numa palavra central do medo e a gente pudesse entender um pouquinho mais, a gente separar em 3 tipos de medo, 3 tipos de ansiedade. Primeiro, uma ansiedade normal. Aquela ansiedade que você tem quando você sabe que você vai fazer uma prova, por exemplo, no outro dia. E o teu corpo sente isso, uma ansiedade normal, resposta natural do corpo e da mente diante de situações que envolvem desafios, incertezas e possíveis ameaças, né? Existem coisas lá que eu vou fazer uma prova, não estudei tão bem quanto eu gostaria, o nosso coração fica ansioso. Isso é uma ansiedade normal e até em alguns aspectos uma ansiedade positiva. Mas existe outro tipo de ansiedade, e essa ansiedade aqui ela foge da minha alçada, porque eu não sou médico, eu sou um estudante de teologia, fiz teologia e não medicina, mas é a ansiedade patológica, a ansiedade como doença. A ansiedade patológica ela é uma forma de ansiedade que vai além da resposta natural e funcional ao estresse e aos desafios da vida. Interfere significativamente na capacidade de uma pessoa viver de maneira plena e saudável. É quando a ansiedade tirou da nossa vida, do nosso dia a dia, aquilo que a gente chama de funcionabilidade. A gente não consegue mais dormir direito, a gente não consegue mais trabalhar direito. E a esse tipo de ansiedade, a gente precisa muitas vezes de ajuda. E a gente pode, mesmo como cristãos, entender que a gente precisa de ajuda nessa área, que Deus deu a sabedoria para os médicos, para aqueles que estudam as doenças da alma, como os psicólogos, justamente como ferramenta para nos ajudar em tempos em que a ansiedade domina o nosso coração de uma forma maior. Mas o que a gente está tratando aqui nessa noite não é a ansiedade normal e nem a ansiedade patológica. A gente está falando aqui daquilo que eu vou chamar nessa noite de pecado de ansiedade ou ansiedade-pecado. Como assim ansiedade e pecado? São as preocupações excessivas com as coisas da vida que deixa de confiar plenamente no amor, no poder e na fidelidade de Deus. Todo mundo tem ansiedade normal. Alguns podem ter ansiedade patológica, mas nós somos desafiados todos os dias a tentar lutar na força do nosso braço e a não confiar completamente no amor, no cuidado e na bondade de Deus. Se a palavra central da ansiedade é ameaça, a gente pode fazer uma pergunta aqui nessa noite. O que faz você se sentir ameaçado? O que faz você sentir o teu coração balançar? O que faz você, muitas vezes, tremer na base? E a gente vai olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e entender aquilo que Jesus quer nos ensinar. E aí você vai olhar para essa imagem e vai dizer, eu sei de onde ela é. Não é o Jesus de verdade, é o Jesus o The Chosen, eu sei, né? Mas nessa parte ele está falando exatamente desse sermão, do sermão da montanha, em que Jesus ele abre a caixa da nossa alma,
abre a caixa dos nossos relacionamentos e ensina uma nova forma de viver. Você não precisa viver desse jeito, você pode viver de uma forma nova, mas para isso você vai ter que abrir mão da sua própria vontade e viver aquilo que é a vontade de Deus. E é por isso que lá no Sermão do Monte, por exemplo, a gente vai aprender a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está lembrando para a gente que existe um Pai que cuida de nós. No Sermão da Montanha você vai encontrar, por exemplo, Jesus falando, olha, se você está lá no templo, na igreja, e você vai dar uma oferta lá no templo, e você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta no bolso. Vai lá primeiro pedir perdão ou liberar perdão para o seu irmão, e depois você volta e entrega a tua oferta. O que Jesus está falando? Está abrindo a caixa preta da nossa alma, dos nossos relacionamentos, ensinando para a gente uma nova forma de viver. Ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Porém eu vos digo que qualquer que falar mal do seu irmão, qualquer que falar a palavra lá, raca para o seu irmão, você já o matou. Jesus começa a construir uma nova base da nossa vida, e dentro de todas as dores da alma que nós podemos sentir, ele trabalha uma dessas dores, que é justamente a questão das preocupações, da ansiedade, e dessa ansiedade pecado, que nos impede muitas vezes de entregarmos tudo nas mãos de Deus. E nesse texto que a gente leu, a gente pode aprender algumas verdades para a nossa vida. E são essas verdades que precisam guiar o nosso coração. São essas verdades que precisam serem implantadas como verdades no nosso coração e na nossa alma, a ponto da gente todo dia experimentar a paz de Deus no nosso coração. Primeira verdade é a seguinte: Deus já está no seu futuro. Você consegue repetir isso para a pessoa que está do seu lado aí? Fala assim para ela: Deus já está no seu futuro. Deus já está no seu futuro. Sabe o que acontece com a questão do tempo? E a gente começa a colocar isso dentro de um senso comum. Quando as pessoas sentem estresse, quando as pessoas estão estressadas, elas têm um excesso de presente nas suas vidas. Elas têm tantas coisas para resolverem no presente que elas se sentem sobrecarregadas. Então, o estresse é excesso de presente. Se a pessoa está lá presa no seu passado, patinando nas coisas do seu passado, ela pode vir a ter um sentimento e talvez desenvolver uma patologia chamada depressão. A depressão é excesso de passado no coração. Mas sabe o que a ansiedade é? A ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. Só que, como a gente já colocou, a gente tem um grande problema nas nossas mãos, porque nós não temos o futuro nas nossas mãos. E muitas vezes, quando nós vamos planejar, fazer determinadas coisas, pensar no nosso futuro, nós agimos como se Deus já não estivesse lá. Sabe, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele criou o nosso tempo, o Cronos, as 24 horas do dia. Mas a Bíblia também vai apresentar para a gente que ele criou a própria eternidade, isso mesmo, a eternidade. A Bíblia vai dizer que ele é o Pai da eternidade. Então ele está fora da eternidade, ele está fora do tempo, e ele consegue ver a eternidade como se fosse algo aqui nas suas mãos, de tão grande que esse Deus é. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está pensando assim: Deus consegue olhar o início e o meio e o fim da sua jornada. E quando o nosso coração se angustia muitas vezes, e nós não imaginamos que Ele está lá, Deus já está lá no seu futuro. Deus já está lá preparando todas as disposições necessárias para Ele se manifestar ali como um Deus do amor, do cuidado, da proteção, da provisão. E aí cabe a nós mesmos entregarmos a nossa vida por completo. E eu sei que é difícil. Sabe por que eu sei que é difícil? Porque eu também sofro com ansiedade. Principalmente com relação àquilo que acontece liderando uma igreja.
E aqui eu falo isso para criar aqui um ambiente de vulnerabilidade com você. Eu sou uma pessoa que luta todos os dias com a ansiedade. Eu estou pensando lá para 2025, para 2026, nas coisas que acontecem e vão acontecer com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé. E aí a gente começa a pensar e o nosso coração muitas vezes é dominado pela ansiedade. E uma das orações que eu faço é: Deus, me dá paz. Cria todas essas disposições necessárias para entender que o Senhor já está lá no futuro, abençoando as nossas vidas. Jesus ele fala uma palavra muito significativa para nós e muito impactante ao mesmo tempo. Ele vai dizer, olha, não se preocupem, não se preocupem. E aí eu sei que talvez você pense assim, puxa, mas é fácil, né? Para Jesus falar para a gente, não se preocupe, né? Ele é o Deus, 100% homem que desceu aqui, enquanto estava aqui era 100% Deus, era 100% homem, e aí ele não tinha pecado. É fácil alguém falar sobre essas questões, mas Jesus ele foi envolvido num determinado momento da sua vida por uma grande angústia de algo que ele sabia que estava para acontecer no futuro, e mesmo sem pecado, essa angústia toma conta do coração dele. Para ele dizer, Senhor, eu sei o que vai acontecer logo ali na frente. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero pedir para o Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele passou por algo que nos convida também a entregar. Como Criador da nossa vida, da nossa alma, ele sabe tudo aquilo que nos envolve. E ele sabe, sim, que nós somos marcados por um tempo de grandes incertezas. E todos nós, em algum momento, nós enfrentamos preocupações sobre o futuro, sobre a saúde, sobre as finanças ou até mesmo as relações familiares. E é natural que a gente venha se preocupar com o que a gente venha comer ou vestir, até porque isso faz parte da nossa sobrevivência. Mas em Mateus 6,25, Jesus ele nos convida a uma maneira diferente de viver. Uma vida livre do fardo das preocupações excessivas. A palavra preocupação aqui não se refere à atenção normal, ao cuidado saudável com a vida, não. Ele está falando de um tipo de ansiedade que nos paralisa, que descontrola a nossa alma, que consome a nossa mente e o nosso coração. E Jesus aqui, ele não está negando a importância das necessidades materiais, mas ele está dizendo, existe um Deus que deu para você a vida. É isso que ele está falando. A vida não é mais importante do que a comida? Ou o corpo mais importante do que a roupa? Como se Jesus estivesse falando o seguinte, olha, o Deus que te deu a vida não é mais importante para se preocupar do que a coisa que você vai vestir, ou a roupa que você vai vestir. O Deus que te deu o corpo, que te deu a vida, não é mais importante do que as preocupações que assolam a sua vida e a sua alma. Jesus está dizendo, eu sei que você vai se preocupar, mas eu quero dar uma dica para você. Toda preocupação é fútil, não acrescenta nada às nossas vidas e, na verdade, pode nos roubar a paz, a alegria e até a saúde. E Jesus ele nos chama a libertar as nossas mentes dessa forma de ansiedade, porque a vida tem um valor muito maior do que todas essas coisas. E aí, quando a gente é assolado pelas preocupações, é como se uma chuva de coisas viessem à nossa mente, ao nosso coração, e a gente fosse dominado por elas. E o pastor Max Lucado, no seu livro Ansiedade, ele traduz isso de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte, a ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo, e se? E se determinada coisa acontecer? Ele diz, e se eu não fechar a venda? E se nós não recebermos o bônus? E se não pudermos comprar os aparelhos para os dentes das crianças? E se meus filhos ficarem com os dentes tortos? E se os dentes tortos impedirem que eles tenham amigos, uma carreira ou um cônjuge? E ele termina dizendo assim, e se meu filho virar um mendigo? Um dia com uma plaquinha no meio da rua dizendo assim, meus pais não se preocuparam com os meus dentes e por isso eu virei um mendigo. Muitas vezes a nossa mente é invadida por pensamentos exatamente assim.
Sabe o que o medo e a ansiedade fazem com o nosso coração? O medo de uma ameaça real percebida. Você está caminhando lá pela tua casa, pelo jardim da tua casa, e lá na grama da tua casa, no teu gramado, você vê uma cobra cascavel. E você olha para aquilo, dá um pulo para trás, vai pegar um pedaço de pau, de madeira, para tentar tirar aquele bicho dali naquele momento, né? E o medo diz, tira esse bicho daí, corre porque ele pode te picar. Mas aí a ansiedade vai dizer, porque uma vez teve uma cobra cascavel no jardim, nunca mais ande descalço na grama, porque pode ter de novo, mais uma vez, uma cobra cascavel ali no jardim. E a gente é envolvido muitas vezes por todas essas preocupações que nos assolam. E há uma estatística que diz o seguinte, que 90% das coisas que a gente projeta no futuro, dominado pela ansiedade, não acontecem. E sabe o que a gente faz? A gente perde tempo, a gente perde sono, a gente perde energia, e no outro dia, quando você perder uma noite de sono por causa da ansiedade, você vai chegar à mesma conclusão que eu chego muitas vezes quando meu coração é dominado pela ansiedade. Por que eu não dormi na noite passada? Porque tudo aquilo que eu senti não vai resolver nada com relação ao problema. Ficar pensando sobre o problema não vai resolver nada, principalmente se o problema não tiver algo para ser feito por você diretamente. E depender de outros fatores e de outras questões que envolvem a nossa vida. Mas quando a gente olha para isso aqui, muitas vezes a gente está duvidando da capacidade de Deus nos cuidar. Isso que a gente pode entender desse texto. Não é a vida mais importante? Não é o corpo mais importante? O Deus que te deu a vida e o corpo, Ele é o Deus que pode cuidar de você. Só que quando o nosso coração é dominado pela ansiedade, pelas preocupações excessivas, a gente muitas vezes está fazendo essa pergunta aqui. Será que Deus é suficientemente grande e capaz de cuidar da minha vida? Para cuidar da minha vida? E quer ver como isso se manifesta no nosso dia a dia? A gente sabe muitos conceitos sobre Deus. Nós sabemos muitas coisas sobre o próprio Deus e que muitas vezes nós as utilizamos para falar para outras pessoas, mas quando é para a gente mesmo, para nós mesmos, nós temos dificuldade de aplicá-las. Quer ver, por exemplo, você sabe o que é a onipotência de Deus? Sabe o que é a onipotência de Deus? Nós temos um Deus que é onipotente. O que isso quer dizer? Que Deus é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que não tem surpresas para Deus, inclusive aquilo que a gente vai falar, Ele já sabe, porque Deus é onisciente, Ele sonda os corações. Deus é onipresente, Ele é tão grande, e Ele tem um poder tão grande, que Ele tem o poder de se manifestar em mais de um lugar ao mesmo tempo, a onipresença de Deus. Nós sabemos muitas vezes que Deus é o eterno, aquele que não tem começo, aquele que não tem fim. Nós sabemos que Deus é imutável. Deus não muda, nós é que mudamos todos os dias. As nossas preocupações nos fazem perder o controle, mas Deus não perde o controle. Ele é imutável e Ele não muda. Só que a gente sabe disso. Só que na hora de aplicar a nossa vida é que existe a grande dificuldade. Diante das coisas que envolvem o meu coração com relação ao futuro, será que Deus é capaz de cuidar do meu futuro? Será que Deus é capaz de sustentar a minha vida nas suas mãos? Será que eu posso realmente entregar tudo para Deus, experimentar da sua paz, ou eu vou lá diante de Deus, em oração, diante do trono de Deus, e entrego determinada coisa, e eu faço assim, toma Deus, pega aqui, e eu entrego no altar, e eu fico segurando lá assim. Porque existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar Deus a me abençoar. A gente pensa exatamente isso. Existe alguma coisa que eu possa fazer, não pode, só eu ficar quieto aqui, esperando descansar o meu coração, a minha vida e minha alma, esperar que um milagre caia do céu. Eu lembro de um amigo meu,
que ele era um grande empresário e num determinado momento Deus fala para ele: eu quero você como missionário. E ele fala: não vou como missionário, de jeito nenhum. Eu vejo que os missionários sofrem, eu vejo aquilo que acontece, né, com as pessoas que se entregam para tudo isso. Eu não vou conseguir ficar parado. E ele foi convencido tantas vezes na sua vida de que milagres não caem do céu. A família dele, mesmo sendo cristã, ensinou para ele: milagres não caem do céu. Você quer ter dinheiro, você quer ter os bens materiais, você precisa trabalhar, você precisa conquistar. Não tem nada errado com isso, mas colocaram uma semente no coração dele que no momento em que Deus pede tudo para ele, ele fala assim: não consigo entregar, não consigo confiar. E em todo o processo dele com Deus, ele descobriu que milagres caem do céu, que Deus derrama provisão. Ele tinha uma chácara, ele queria comprar uma chácara para montar uma comunidade terapêutica, grupos de apoio. E do céu, literalmente do céu, essa chácara cai nas mãos dele. E ele recebe o sustento de Deus todos os dias para fazer o trabalho que Deus pediu para ele. Sabe, muitas vezes Deus pede para a gente entregar, mas a gente não entrega. Sabe por quê? Porque a gente conhece os conceitos, mas duvida da aplicação desses conceitos na nossa vida. A gente conhece e sabe que Deus é onipotente, mas será que esse Deus realmente é onipotente quando se trata da minha vida? Será que esse Deus é realmente onipotente para cuidar do meu futuro? E essa é a primeira verdade que a gente quer trazer ao nosso coração nessa noite. Deus já está no seu futuro. Segunda verdade é: deixe Deus abrir seus olhos. É isso mesmo. Deixe Deus abrir os seus olhos. Primeira, Deus já está no seu futuro. Segunda, deixe Deus abrir os seus olhos. Jesus, ele olha para esse discurso do Sermão da Montanha, e nessa parte ele está dizendo o seguinte: olha, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que eles. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Jesus, ele está dizendo: olha, para que o teu coração seja livre de toda ansiedade, eu quero fazer um exercício com você. Quero te convidar à contemplação. Começa a olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e a maneira como naturalmente eu derramo a provisão em toda a natureza, para que você observe isso e confie que eu posso sim cuidar de você. Primeira coisa, faça uma observação. Pega o teu caderninho, vai lá no pátio da tua casa, vai lá no quintal da tua casa, vai lá no teu condomínio em algum lugar e começa a observar o que as aves do céu fazem. Elas não colhem, elas não plantam, elas não semeiam, mas o Pai as alimenta. Eu falei de manhã, você não vê um passarinho, um pardal, se preocupando se ele vai ter um iPhone 16 ou não. Já viu o passarinho se preocupando se ele vai ter um iPhone 16? Você já viu o passarinho se preocupando com o financiamento do carro, mas ele não tem carro, eu tenho, né? E a gente pensa assim. Mas ele está dizendo, e para a gente fazer essa observação aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, um exercício. Onde é que o passarinho voa? No céu. A gente vai ter que olhar para o alto, porque é de lá que nós precisamos reconhecer que vem o nosso socorro, e é por isso que a gente precisa deixar Deus abrir os nossos olhos para contemplar o cuidado dele com toda a natureza, que também se estende à nossa vida, e o cuidado que ele tem para nós. Só que sabe o que a gente faz? A gente não observa, a gente se concentra e a gente foca o nosso olhar nos nossos desejos. É isso mesmo. Ao invés de olhar para tudo aquilo que acontece na natureza, e para entender a provisão de Deus em tudo isso, sabe o que a gente faz? A gente se concentra lá em tudo aquilo que a gente visualiza no celular antes de levantar da cama, que tem o nosso coração dominado por todas essas coisas, né?
E aí a gente foca nos nossos próprios desejos. E aqui há algo que Jesus está dizendo. Jesus não tem compromisso com os seus desejos. Jesus tem compromisso com as suas necessidades. Tudo aquilo que é necessidade, Ele vai suprir e Ele está garantindo. Mas sabe o que a gente faz? A gente troca os nossos desejos e coloca muitas vezes diante de Deus como necessidade. Eu preciso ter o que o outro tem. E aí o nosso coração se enche de ansiedade. Ao invés de ser grato por tudo que temos, muitas vezes nós nos lamentamos por aquilo que não temos. E nessa dinâmica, o nosso coração se enche de insatisfação pelas coisas que temos, ao invés de sermos gratos por aquilo que temos. E o nosso coração insatisfeito se enche de ansiedade para buscar aquilo que muitas vezes não são necessidades, mas desejos. E aí Deus tem que abrir os nossos olhos, para contemplarmos que Ele vai cuidar das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Ele fala, observem as aves do céu, mas Ele também fala, olha, vejam. Observar tem a ver com olhar, ver tem a ver com o olhar. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O passarinho e os lírios do campo têm mais fé que você, é isso que Jesus está dizendo. Porque mesmo sem trabalhar, eles confiam que a provisão de Deus vai ser derramada sobre eles, e de uma maneira instintiva, eles glorificam a Deus, o Criador de todas as coisas, para dizer assim, eu confio que Deus vai derramar da sua provisão. Sabe o que acontece aqui no sentido de Deus abrir os nossos olhos para nós enxergarmos? A gente falou aqui no começo sobre o fundo do poço. E o fundo do poço ele vai acontecer para todos. Em algum momento da sua vida você vai bater lá no fundo do poço. E o fundo do poço traz para a gente algumas verdades. A primeira é que lá no fundo do poço não tem para onde ir mais abaixo. Você já chegou no limite. Dali de onde você está, você não vai afundar mais, porque aquilo ali é o limite. Não tem mais para onde afundar. Mas sabe que o nosso coração talvez possa correr o risco de olhar para o fundo do poço e falar assim, puxa, eu vou ficar por aqui mesmo. Vou colocar uma cama, uma TV, um micro-ondas aqui no fundo do poço e vou estabelecer minha vida aqui. Não, para você sair do fundo do poço, você tem que fazer um exercício. Não tem para onde olhar, a não ser para cima. Não tem como sair do fundo do poço se você não olhar para cima. E essa é a grande diferença que a gente tem num relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Essa é a grande diferença. A diferença daqueles que têm um relacionamento com Jesus e daqueles que não têm um relacionamento constante com Jesus. E aqui eu não estou me referindo à religião que você professa, ou o nome da religião, o nome da denominação. Eu não estou falando aqui sobre você ser católico, evangélico, espírita, religiões, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um relacionamento com Jesus. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque no meio das ansiedades que vão envolver todos os corações nessa terra, todos os corações já foram envolvidos em algum momento pela ansiedade. No meio das ansiedades que envolvem a nossa alma, no meio da ansiedade que provoca dores na nossa alma, a gente consegue olhar para cima e lançar em Jesus toda a nossa ansiedade. A gente consegue olhar para cima, mudar o foco do nosso olhar, não nos concentrarmos mais em nós mesmos, nem no nosso umbigo, nos concentrarmos naquilo que Deus é, e na verdade daquilo que Ele é o Todo-Poderoso. E quando a gente olha para cima, a gente tem a certeza de que o nosso socorro vai vir
do alto. Se você não tem um relacionamento com Jesus, eu quero te perguntar, onde é que você coloca a tua ansiedade? Na academia? Quero dizer, é importante cuidar do corpo, claro, com certeza, isso faz parte, inclusive, de algo terapêutico para a nossa vida, mas deixa eu te dizer, se o teu coração está em ansiedade, você não tem um relacionamento com Jesus, quando sair da academia, colocar a cabeça no travesseiro, a ansiedade vai continuar lá. Se você coloca, sei lá, a tua esperança ou tentar aliviar o estresse que a ansiedade te dá nos games, você vai terminar de jogar, vai colocar a cabeça no travesseiro e a ansiedade continua lá. Agora, quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós podemos colocar a nossa ansiedade nas mãos dele, entregar o nosso coração para ele e experimentar da paz de Deus que excede todo o entendimento, e assim diz a palavra. Sabe por que você precisa entregar nessa noite a tua ansiedade, as tuas preocupações? Você precisa entregar, porque Jesus, Ele mesmo quer te dar paz, para que quando você venha colocar a sua cabeça lá no travesseiro, você possa confiar assim como os pássaros confiam. Você possa confiar assim como os lírios do campo confiam. Corrie ten Boom, a grande escritora do livro O Refúgio Secreto, ela escreve algo muito interessante. Ela diz, se você olhar para o mundo, você vai ficar com o coração aflito. E é verdade. A gente está olhando de guerras, rumores de guerras. Será que a guerra lá no Oriente Médio vai virar uma terceira guerra mundial? Se a gente olha para o mundo, nosso coração vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Agora, quando você olha para Cristo, sabe o que você vai experimentar? Descanso para a sua alma. E talvez nessa noite, o descanso de Deus é tudo que você precisa. Terceira e última verdade que a gente aprende aqui. Viva um dia de cada vez. Deus já está no seu futuro, creia nisso. Deus quer abrir os seus olhos para você contemplar do alto a provisão do Senhor. Mas Deus quer também que você aprenda a viver um dia de cada vez. Sabe o que Jesus fala? Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. Deus já sabe de tudo que você precisa. Deus já sabe. E Ele fala uma palavra chamada busquem. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa palavra simples, busque, ela tem a ver com o encontro que a gente precisa ter com Jesus todos os dias, um dia de cada vez, para que o nosso coração não seja envolvido pelas preocupações, pela ansiedade da vida. E esse busque tem a ver com buscar a Deus naquilo que Ele deposita na sua conta de vida todos os dias, 24 horas. Deus te dá 24 horas, você não tem o futuro. E o passado já passou. Sabe o que você tem? O presente. E aqui eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar com o seu futuro, no sentido assim, não vou planejar nada então, né? Eu vi um meme esses dias atrás, dizendo assim, olha, e foi pensando assim, vou viver como se não houvesse amanhã, que o meu nome entrou no SPC e no Serasa, né? Vou viver como se não houvesse amanhã, né? Não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Existem coisas que você pode sim planejar e colocar para o seu futuro, que não pode acontecer. É que o seu coração seja dominado por essas coisas. E é por isso que nós entramos numa atmosfera, na atmosfera de Deus para a nossa vida, na sala do Santo dos Santos, todos os dias, dizendo, Senhor, sustenta a minha vida, sustenta o meu coração, sustenta a minha alma. Eu sou aqui atingido por tantas coisas que envolvem a minha vida e tiram o meu coração do lugar. Eu estou aqui diante da tua presença, buscando o Senhor, para que o Senhor
acalme o meu coração. Sabe por que a gente não vai buscar muitas vezes? Porque a gente está esperando um Deus e pensa num Deus que tem algo para nos oferecer, e a gente inverte as prioridades da nossa vida. Sabe o que a gente quer? A gente quer primeiro que todas essas coisas sejam acrescentadas para depois buscar o reino. E a maioria das pessoas faz isso. Não, primeiro eu quero que todas as coisas sejam acrescentadas. E depois eu vou buscar o reino. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Busque o reino. Busque a justiça de Deus todos os dias. Busque a bondade de Deus todos os dias. Descanse na presença dEle. Sabe o que vai acontecer? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que olha para esse texto e diz assim: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Já vi gente falar assim. Está errado. Esse texto está dizendo sobre um teto sobre a cabeça, sobre a comida na mesa, sobre o que vestir, o compromisso que Jesus tem com as nossas necessidades. Ele não está falando das demais coisas, ele está olhando para o contexto e dizendo: essas coisas aqui que são necessidades, não se preocupe, eu vou prover na sua vida. E sabe, nos momentos de maior angústia que eu passei na minha vida, diante de propostas do próprio Deus, que me fizeram entregar tudo, eu olho para alguns momentos como esse, que o meu coração olhou para o futuro e pensou: meu Deus, como é que vai ser esse negócio de entregar tudo, de ser um pastor, de viver da obra de Deus? Como é que vai ser esse negócio? Não consigo compreender. Eu tenho planos aqui, Deus, e eu acho que os meus planos aqui são interessantes, né? Eu quero fazer assim, eu vou fazer uma faculdade, eu vou virar um professor universitário, eu vou ter a minha vida e vou trabalhar no reino, mas Deus pediu tudo. E quando eu olho para os anos iniciais da minha entrega, do passo de fé que eu tive que dar, como resposta àquilo que Deus estava me propondo, eu olho para trás e posso dizer categoricamente: nada faltou. Nada faltou. Deus tem compromisso sim com as nossas necessidades, mas o texto não acaba aí. Ele vai dizer o seguinte: olha, não se preocupem com o amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Uma outra versão fala: basta a cada dia o seu mal. Não adianta a gente ficar preocupado com amanhã, sabe por quê? Porque amanhã vai ter um mal novo na nossa vida. É isso mesmo. E depois de amanhã vai ter um mal diferente daquele de ontem. E depois de amanhã vai ter um mal diferente daquele que você experimentou hoje. Todo dia a gente vai ser assolado por um mal diferente. O que Jesus está dizendo é: cabe a nós buscarmos a presença dEle para ter o nosso coração em paz. Porque basta a cada dia o seu mal. O que Deus te deu hoje? E um coração que precisa ser focado no hoje. Sabe o que a gente faz? A gente projeta tudo lá no nosso futuro. E muitas vezes a gente não está aqui no presente. Você acredita que Deus fala com a gente? Deus fala primordialmente através da sua palavra, quando a gente lê a palavra. Isso é primordial. Deus fala com a gente pela palavra. Mas Deus também fala de outras formas. Por exemplo, como as circunstâncias da nossa vida, coisas que acontecem no nosso cotidiano e que Deus ministra no nosso coração. Você acredita que Deus ministra no nosso coração e que Ele pode usar qualquer coisa para ministrar no nosso coração? Eu acredito. Um dia eu estava lá no Beto Carreiro. Quem já foi no Beto Carreiro aqui? Deixa eu ver aqui. Assim. Eu não estou ganhando royalties nenhum para falar do Beto Carreiro, tá? E tem um brinquedo lá que eu gosto muito. O brinquedo é a Big Tower, né? Quem já foi lá no Beto Carreiro sabe disso. Big Tower, uma torre de 100 metros de altura, ele te eleva até lá em cima, e aí ele solta e você experimenta uma queda livre lá de 100 metros. Quando ele solta, o teu cérebro fica lá em cima e você só recobra o cérebro aqui embaixo. É assim que acontece. Só que deixa eu dizer para você, não tem como não estar 100% na Big Tower. Não tem como não estar 100% presente naquele brinquedo. Na hora que você está ali naquele brinquedo, não tem preocupação, não tem boleto para pagar, não tem absolutamente nada, tem o presente.
e a experiência que você está tendo no presente. Você não consegue não estar 100% ali. E no momento que eu estava no brinquedo, Deus falou assim: eu quero que a sua vida seja assim, que você esteja 100% presente em todas as outras coisas da sua vida. Porque o nosso coração, muitas vezes dominado pela ansiedade, vai fazer você dar 50% do tempo significativo da tua vida para as pessoas que estão ao seu redor. E aí você começa a viver uma vida pela metade, porque o seu coração está dominado pela ansiedade. E sabe, eu quero falar aqui para pais de famílias, que tem sim na sua preocupação sustentar, trazer o sustento para a sua casa, para a sua família. A tua família não merece 50% de você, a tua família não merece isso. Com o teu coração dominado pela ansiedade, e que muitas vezes os filhos falam com você e você não está ali, você está longe. A tua família não merece isso. Ei, mãe, os teus filhos não merecem 50%. Eles merecem você ali inteiramente no presente, sem se preocupar, como Jesus está dizendo aqui, com o futuro. Você que vai fazer vestibular, que tem uma carreira pela frente, Deus quer você 100% presente em todas as experiências da nossa vida, porque se a gente deixa o nosso coração ser dominado pela ansiedade, a gente vive uma vida pela metade. A gente vive relacionamentos pela metade. E aí não é isso que Jesus quer na nossa vida. Jesus está dizendo: olha, não se preocupe, entrega. E aí eu quero pensar junto com você aqui nessa noite em coisas que nós precisamos entregar. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. A gente não vai orar agora, porque nosso grupo aqui preparou uma canção especial que fala exatamente sobre isso, sobre aquilo que atinge o nosso coração e a nossa vida. E eu queria que você, de olhos fechados, você pudesse ser um pouquinho aí, meditar na letra dessa canção e fosse ministrado em coisas que você nessa noite precisa entregar. Essa canção fala: tudo fica bem. Tudo fica bem. E essa oração para o teu coração nessa noite. Nosso desejo é que tudo no teu coração nessa noite aqui seja colocado diante do altar do Senhor, para que Ele experimente paz. Seja ministrado aí por essa canção. Diz isso: tudo fica bem. Quando eu olho para Ti, quando nas minhas angústias eu percebo que o Espírito Santo não é concentrado em mim, mas Ele está aqui, ministrando ao meu coração a das entregas que eu preciso fazer. E sabe, hoje eu queria te convidar a dizer: chega
Chega de ficar revirando na sua cama, envolvido pelas angústias, pela projeção que você faz do futuro. Hoje Deus quer cuidar da dor da tua alma, chamada ansiedade. Quer te livrar de toda comparação que você mesmo faz com outras pessoas, que diz, olha, eu não sou suficientemente bom, eu não vou conseguir. E aqui não é uma mensagem triunfalista, vou dizer para você, você vai conseguir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que diante das angústias que fazem parte da nossa vida e da nossa alma, nós podemos entregar tudo diante do altar do Senhor e experimentar a paz que Ele tem para nós. Se você entendeu aqui nessa noite que você tem coisas para entregar do seu coração, para que Deus venha derramar o bálsamo, o remédio nessa dor da tua alma, eu queria que você se colocasse de pé onde você está e dissesse, sim, eu preciso entregar. Não tenha medo de ficar de pé. Você está aqui na ambiência da casa do Pai. O Pai, Ele está aqui para te abraçar, não para te julgar. E aqui não é o lugar onde as pessoas vão olhar umas para as outras dizendo, olha, aquela pessoa ficou de pé porque ela está sofrendo de ansiedade. Sim, ela está sofrendo de ansiedade, como eu sofro tantas vezes. E sou direcionado por Deus, encorajado por Deus a entregar a minha vida, meu coração, todos os dias na presença dEle. Tem pessoas aqui que ficaram de pé, mas existe ainda mais um convite para você que ainda não tem um relacionamento com Jesus. Eu queria te convidar a viver algo aqui nessa noite, a fazer uma primeira oração e dizer, Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha alma. Se você quer viver isso, quero te convidar a ficar de pé também, dizendo, Senhor, eu quero, eu preciso. Se você deseja, fica de pé no seu lugar, dizendo, eu quero experimentar esse Jesus. Eu quero experimentar esse Jesus no meu coração. Eu quero experimentar esse Jesus na minha alma. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Você pode ficar de pé com toda a liberdade que esse ambiente tem. O Pai está aqui para te abraçar. Pai, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por essa noite. Obrigado porque diante das angústias da nossa alma, tua palavra vem dizendo para a gente, não se preocupe, entregue. Não se preocupe, observe. Não se preocupe, veja o que eu faço com a natureza. Veja como eu cuido de todas as coisas. Veja como eu estou no teu futuro. Que o Senhor ministrou essa palavra no nosso coração. Eu quero te pedir, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, abraça, Pai, a nossa vida aqui com os teus braços fortes. Que hoje nós venhamos sair daqui entendendo que o Senhor está colocando os nossos pés numa base forte, na rocha, que é o Senhor que cuida do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, Pai, que cuida das dores do nosso ser, Pai. E aqui, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, entregar tudo que nos envolve, entregar tudo aquilo, Pai, que preenche o nosso coração, confiando na Tua palavra, que diz lá em Filipenses 4, 6 e 7, que é para a gente entregar tudo pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, Pai. Nos ensina a viver buscando a cada dia na Tua presença, e derrama aqui sobre os nossos corações a Tua paz. Derrama da Tua paz, derrama da Tua paz que excede todo entendimento, derrama da Tua paz sobre as nossas angústias, derrama da Tua paz sobre as nossas inquietações. Cuida de nós, Pai. Nós nos entregamos nas Tuas mãos aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar mais uma vez, e a gente juntos aqui vai participar da ceia do Senhor. Ali no centro da igreja tem uma mesa muito bonita. Você pode ir ali, você que vai participar da ceia do Senhor, e ali pegar os elementos da ceia, voltar ao teu lugar e cantar essa canção. Deixe Deus ministrar ao seu coração.
aqui estou mais uma vez, pedindo pra me levantar. Me falta forças, meu Deus, vem me ajudar. Tu me salvas de mim mesmo e do cansaço dessa estrada. Faz tua obra em mim, meu Deus, vem me transformar. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Cessa todos os meus medos que perturbam a minha alma. Escrevei tua luz em mim, Deus, dissipa a escuridão. Meu coração não tem sossego enquanto não descansa em ti. Sem ti sou só um vazio, seja tudo em mim. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti. E tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. E tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. E tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. E tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Em Lucas 22:15, Jesus diz: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês um dia antes da morte dele, da crucificação. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei desta vez, outra vez, do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão,
Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente compreende algumas dimensões. Primeiro, aquilo que aconteceu no passado, Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Aquilo que vai acontecer no futuro, quando nós vamos experimentar lá na glória, nos céus, a presença de Jesus junto conosco. Mas a nossa responsabilidade em vermos também bancos vazios, de pessoas que nós precisamos convidar muitas vezes para estar aqui, para receber a mesma palavra que nós estamos recebendo. Mas também a ceia do Senhor faz com que a gente olhe para dentro, na vida que nós estamos tendo com Jesus, e a gente faça uma análise, faça um exame da nossa vida com Ele. E é por isso que antes de orar aqui, agradecendo a Deus pelo pão, eu queria que você fechasse os teus olhos, que você pudesse fazer a tua oração. Se tem algo aí no teu coração que você precisa colocar diante de Deus, essa é a tua oportunidade de dizer para Ele: Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, Pai. Pai querido, nós entregamos a nossa vida ao Senhor nesse momento, conscientes do que é participarmos do pão, daquilo que o teu corpo simboliza para nós, o que esse pão simboliza para nós, o teu corpo que foi partido ali na cruz em favor de nós. Um Deus que nos deu nova vida, uma esperança viva nos nossos corações e um relacionamento com alguém que cuida do nosso coração, da nossa alma. Nossa vida hoje tem livre acesso à tua presença através de Jesus, Pai. Por isso, quando participamos do pão, renovamos o nosso compromisso com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Participemos todos do pão. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Pai, obrigado porque com o cálice nas mãos, nós entendemos o preço que foi pago ali na cruz do Calvário por nós. Nós entendemos, Pai, que o sangue de Jesus foi vertido ali na cruz para perdoar os nossos pecados, para colocar o nosso nome lá nos céus, Pai querido, quando pela fé nós nos entregamos a esse Jesus, Pai. Obrigado por participarmos do cálice, e quando participamos, temos plena consciência de que não foi com prata, com ouro, com qualquer outra moeda que nós fomos comprados, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, participemos todos do cálice. Eu queria te convidar aí para dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Antes de você perguntar o nome para ela, presta atenção aqui só num recadinho que eu vou passar, tá? Hoje o nosso pessoal ali do bazar da nossa igreja está fazendo ali um bazar muito especial, um bazar do Dia das Crianças, tá? A gente ganhou doações de brinquedos. São brinquedos ali usados, mas em bom estado. Então, se você tem uma criança aí, passa lá no bazar para adquirir um brinquedinho, principalmente aquelas crianças que gostam de miudezinhas, né? Passa lá no bazar, adquire, abençoa a ação social da nossa igreja e abençoa seu filho também, né? Com um brinquedinho que vai estar ali. Terminando aqui, passa lá para comprar um brinquedinho, adquirir um brinquedinho para o Dia das Crianças. Perguntou para a pessoa do seu lado qual que é o nome dela? Pergunta aí para ela, qual que é o seu nome? Essa pessoa que está aí do teu lado, ser humano como você, feito de carne e osso, ele vai orar por você. Sabe por quê? Porque não existe oração forte, nem oração poderosa. Nossa, eu vou fazer uma oração poderosa aqui pelo irmão agora. Não, sabe? O Deus Todo-Poderoso, Ele é forte. O Deus que ouve a tua oração, Ele é poderoso para operar na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Então fecha os teus olhos, começa a interceder por esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado. Pai querido, obrigado pelo teu amor, obrigado por essa noite tão especial, Pai.
A gente sai com os nossos corações aqui cheios de esperança, Pai, dispostos a aplicar a Tua palavra já quando formos dormir, conscientes de que o Senhor já está no nosso amanhã, conscientes de que o Senhor já está no nosso futuro. Então, abençoa, Pai, a nossa vida hoje, Senhor. Nos entrega aqui, Pai, coloca, derrama sobre nós a Tua paz. Nos dá uma semana, Pai querido, abençoada na Tua presença. E que cada lar aqui, Pai, experimente do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua provisão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide dos nossos corações e da nossa alma, Pai querido. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Vá na graça e na paz do Senhor, dá uns 20 abraços, passa lá no nosso bazar para adquirir algo e abençoar a nossa ação social.